Amém. Olhe para quem está perto de você e pergunta para ele, está desanimado, meu irmão? Fala assim, não, se anima em nome de Jesus, você é lindo no Senhor, diga isso para ele. Fala um elogio para ele aí, dá um elogio para ele. Fala a verdade. O hábito da nossa sociedade é muito mais cobrar do que elogiar, não é? Não é verdade? Você conseguiria elogiar, ou você conseguiria presentear a pessoa que está perto de você com 3 elogios agora? Olha como é que a gente é sem graça para fazer isso. Olha para a pessoa que está perto de você e dê 3 elogios para ela. É. A gente é pronto para acusar, né? A gente é pronto para cobrar. Mas para conferir edificação através de elogio, porque todas as pessoas que estão ao nosso redor, eu tenho certeza, têm muito mais qualidade do que defeito. Mas, às vezes, a gente fica naquela relação assim, no máximo empata, ou seja, no máximo eu não reclamo de você. Não reclamar significa que está tudo bem. E não é bem assim que funciona. Nós temos que aprender a olhar o valor das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. São valiosas. Algumas são valiosas para trabalhar na gente. Tem umas que são as lixas, assim, bem grossas, assim, que é para lixar a gente, deixar a gente no prumo. Mas elas são valiosas também. Quem seria Davi se não tivesse o seu sogro perseguindo ele? Foi justamente a perseguição do sogro de Davi que forjou o caráter de Davi. Foi justamente Saul que forjou o caráter dele. E se não fosse o caráter dele ser forjado, que rei ele seria? Até mesmo Golias foi uma bênção de Deus para Davi. Porque depois de ter passado por Golias, a vida de Davi foi transformada. Então todas as coisas, se você é de Deus, você é de Deus mesmo? Se você é de Deus, como eu sou, nós somos de Deus, as circunstâncias que vêm contra nós, as pessoas que passam em nossa vida têm um propósito. Algumas vêm e ficam, outras vêm e passam. Mas sempre Deus está trabalhando em nós através de pessoas. Amém, gente? Então abre a tua palavra, a tua Bíblia, melhor dizendo, no livro de Tiago, capítulo de número 3. É um estudo simples da palavra, uma reflexão simples, que eu quero fazer com você nessa noite, sobre os problemas para o estilo de vida de fé. Problemas para o estilo de vida de fé. Tiago, capítulo 3. Eu vou ler só o verso primeiro, porque nós vamos discorrer, na verdade, até o 4, verso 17. Então, eu vou ler um só, que é o capítulo 3, verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Sabendo que receberemos mais duro juízo. Fecha seus olhos um minuto. Eu quero orar com você agora. Nós já oramos no sentido de buscar a face de Deus, adoramos a Deus, louvamos a Deus, e agora entregamos nossas ofertas, nossos dízimos, nos inteiramos um pouquinho das atividades da igreja, e agora eu quero te pedir que você ore comigo para que Deus revele as Escrituras para você. O nosso coração tem que estar preparado para receber a palavra de Deus. Nós oramos, adoramos, e agora só vamos fazer um pedido ao Senhor. Fala conosco, Jesus. Senhor, abençoe o nosso coração nessa hora, abençoe o nosso coração em ouvir a Tua palavra. Não nos deixa sem a direção do Teu Espírito Santo nessa noite. Nós estamos aqui na certeza de que o Senhor falará conosco. Através da Tua palavra, sim, mas falará conosco. Abençoe-nos, meu Pai, de não apenas ouvir com ouvidos naturais, mas recebermos no Espírito a revelação da Tua palavra nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, gente? Quem já leu o livro de Tiago inteiro? A carta de Tiago. Não é uma carta grande. Tiago é extremamente prático naquilo que ele ensina. Eu gosto muito dessa leitura de Tiago. Tiago, ele é prático. Até demorou um tempo para a igreja, ao longo dos anos, digo lá atrás,
para eles encararem o livro de Tiago e colocarem no cânon das Escrituras. Porque alguns teólogos diziam que Tiago batia de frente com aquilo que Paulo ensinava. E depois de muita discussão, chegaram à conclusão que não. É que a visão do apóstolo Tiago sobre a fé, ela é muito prática. Toda vez que Tiago fala sobre fé, por exemplo, ele não está falando de fé para você vencer na vida, ele não está falando de fé para ser salvo, ele não está falando de fé para receber milagres de cura. A tônica dele é fé para viver o dia a dia. É fé para trabalhar, é fé para manter relacionamento, é fé para se policiar, para manter o testemunho diante de uma sociedade. A fé de Tiago é essa. Ela é a fé que vem do céu e anda na rua, entra no ônibus, entra numa empresa, vai conosco numa musculação, vai conosco num parque. É a fé que afeta o cotidiano nosso. Não é aquela fé, entre aspas, do miraculoso, mas é a fé do dia a dia. Quem entendeu, diga graças a Deus. E ele fala de fé, e ele agora começa aqui, do capítulo 3 até o capítulo 4, falar sobre obstáculos para o estilo de vida de fé. O que para ele, pelo Espírito Santo, eram obstáculos para que a pessoa vivesse e desfrutasse de uma fé saudável, no dia a dia. O primeiro obstáculo, o primeiro problema que ele detecta, que ele aponta, é o mau uso da língua. Vamos dizer juntos? Diga assim, o mau uso da língua. O mau uso da língua, talvez, para mim, se eu estivesse falando isso para você, você poderia até contestar, eu, Tiago. Talvez você poderia dizer, não é tanto assim. Porém, quem está falando isso foi justamente o autor da epístola. Ele começa dizendo sobre o mau uso da língua, até o versículo 12. Ele vai usar vários termos diferentes do que a gente usa. Quando você conhece alguém, no popular, que mal usa a sua língua, quais são os adjetivos populares que a gente dá para essa pessoa? Quem pode me ajudar? Fofoqueiro, um deles. Qual outro? Língua grande, língua de sogra. Que mais? Linguarudo. Tiago vai usar outros termos para se referir ao uso da língua. O mau uso da língua para ele é uma chama que ninguém consegue apagar. O mau uso da língua para Tiago, ele chega ao ponto de dizer assim, é como se fosse uma chama do inferno que toca a pessoa por inteiro. Ele é mais irritado quando ele fala sobre esse assunto. Parece que quando ele está escrevendo, talvez ele estivesse observando pessoas ao seu redor, inspirado pelo Espírito Santo, mas ele começa a escrever com dureza. Ele fala assim, olha, a língua, quando não é domada, ela é como um fogo do inferno que inflama a pessoa inteira. E ele vai comparar o uso da língua com outras coisas. Por exemplo, ele diz que o freio na boca do cavalo, no verso 3, por exemplo, ora, nós pomos freios na boca do cavalo, ou de cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vejam também, segundo exemplo que ele dá, as naus, os navios, sendo tão grandes e levadas a impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele que o governa o leve. Assim, a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Veja quão grande bosque pequeno o fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Olha como ele usa dureza quando ele vai escrever aqui. O mau uso da língua é inflamada pelo inferno. E quantos de nós já não fez mau uso da língua? Mas que relação tem a minha língua, aquilo que eu falo, com a minha fé? É uma relação direta, porque a Bíblia é clara. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 4, diz, falamos daquilo que cremos. Jesus, em outro momento, disse, a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, não existe palavra solta, ela sai de algum lugar. Para Paulo,
ele fala daquilo que ele crê. Ele linka diretamente a fala com a fé. Para Jesus, ele linka a fala com tudo na vida, com o centro das emoções e das decisões, que é o coração. E não é verdade isso? A gente fala de acordo com a nossa fé. Quando a nossa fé está baixa, a gente começa a pronunciar isso. A nossa fé diminui. Quando a gente para de olhar para o autor e consumador da nossa fé, a gente começa a olhar para as dificuldades da vida, a gente já começa a falar. Ou é só eu que percebo isso? Uma pergunta. Quem gosta de falar? Nenhuma mulher gosta de falar na nossa igreja, viu como a nossa igreja é abençoada? Quem gosta de falar? Agora abaixa sua mão. Quem presta atenção no que fala? Você ouve o que você fala? Um grande indicativo de como está seu coração é prestar atenção naquilo que você mesmo está falando. É um autoexame, você pode fazer um autoexame. Como é que eu estou falando? O que eu estou falando? Do que eu estou falando? Quais são as pautas das minhas conversas? E qual ótica eu tenho colocado na minha fala? No sentido de, qual ponto de vista? Será que eu estou olhando para a minha vida nesse momento e dizendo, não, é complicado mesmo, porque nada vai para frente, porque nada dá, porque não vai dar certo, porque parece que ninguém me ajuda, parece que Deus virou as costas para mim. Ele está denunciando que a fé dele está baixa. A fé dele está lá no pé. O que a gente faz quando o tanque de fé está vazio? Tem uma criança que respondeu. Foi você? Oh, desculpa. Eu entendi uma voz fininha falar, enche. Enche. O tanque do carro está vazio. Existem 3 coisas que permanecem. A fé, a esperança e o amor. São tanques da nossa vida. Se tiver baixo, você está dirigindo seu carro. Quer ver uma coisa? Você está dirigindo seu carro. Apita. As mulheres sabem muito bem o que é isso. Porque mulher não gosta de parar em tanque de gasolina, em posto de gasolina. Está acabando a gasolina, ele apita. O que você faz? Dá para o marido. Você entrega o carro na mão do marido e fala para ele sair. O seu marido pega o carro, agora nós homens. Pegamos o carro. Qual é a sensação gostosa quando você gira a chave e vê que está lá embaixo? Sim, olha, vai parar. A primeira coisa, de manhã cedo, você pegou o carro, viu que está na reserva, você pensa, eu tenho que parar no posto mais próximo, e eu espero que a minha mulher não tenha andado tarde inteira com o carro na reserva, para que eu possa chegar até o posto e abastecê-lo. Uma pergunta, você precisa sentir alguma coisa no coração para ir no posto? Ai, estou sentindo de abastecer. Tá, precisa sentir? Você precisa ter um arrepio. Me arrepiou. É a hora de encher o tanque do carro. Por que a gente traz isso para a nossa vida de fé, ao invés de tomar decisões? Se eu analiso o que eu falo e vejo que meu tanque de fé está baixo pelo que eu estou falando, o que eu tenho que fazer? Sem sentir nada, eu tenho que voltar para as Escrituras e me encher de esperança e de fé lendo a palavra. Não é uma questão de sentir, não é uma questão de sentir desejo, sentir vontade, sentir arrepio. É uma decisão consciente. Como é que eu faço para encher meu tanque? Lendo as Escrituras e buscando em Deus. Mas o que a gente faz? A gente geralmente ora quando sente e lê quando sente. E aí o tanque vai ficando baixo, baixo, baixo. Alguém já ficou na rua sem gasolina? Eu não tive esse desprazer, espero não ter. Deve ser terrível. Deve ser terrível. É aquela hora que você para e pensa, por que eu não abasteci antes? 5 a mais de álcool não me fazia parar aqui onde eu estou. É mais ou menos como a tua vida de fé. Se você não abastecer a sua fé, vai chegar uma hora que vai travar. E a hora que você vai pensar, por que eu não fui um pouco mais para a igreja? Por que eu não orei um pouco mais? Por que eu não busquei um pouco a mais? Agora eu te faço uma pergunta. Precisa esperar terminar? Não. Não precisa. Não precisa parar na rua e ficar aquela cara olhando para ver se alguém ajuda, se alguém dá uma mão. Não precisa chegar nesse ponto. Agora a pergunta é, por que a gente deixa chegar?
Por que muitas viradas na nossa vida só acontecem quando o caos se estabelece? Por que a gente muda quando está tudo no fundo do poço? Não seria melhor mudar enquanto a vida ainda está boa? Não seria melhor mudar a consciência quando ainda está acontecendo? Não seria melhor abrir as escrituras quando eu só preciso encher metade do tanque? Do que esperar chegar um desespero de alma para buscar a face do Senhor? Tiago está falando aqui, ó, a fé tem relação direta com a nossa língua. O mau uso da língua denuncia que a fé vai mal. Aquilo que a gente fala não sai da nossa boca, ou sai do coração, ou sai do nível de fé que nós temos. Quem entendeu, diga graças a Deus. Esse é o primeiro obstáculo para uma vida de fé. E é fácil diagnosticar. A tua mulher, você que é casado, você sabe, a tua mulher denuncia para você isso. Ou o seu marido. Vai apontando para você o sinal. Ouça as pessoas que estão perto de você. Tem pessoas que não ouvem os sinais que estão em volta dela. A mulher fala, você está correndo demais com o carro. Ele não ouve. O filho fala, pai, você está correndo demais. Ele não ouve. A sogra entra no carro e fala, você está correndo demais. Ele não ouve. E ele não ouve, e ele não ouve, e por isso ele não muda. Ouça o que você fala e o que os outros estão falando. Quem vai fazer isso, diga, eu vou. Amém. Sua vida vai melhorar muito em nome de Jesus. Outro obstáculo para a vida de fé é não viver uma verdadeira sabedoria. Qual é a relação da sabedoria com a fé para o apóstolo Tiago e para nós? Direta. A palavra do Senhor diz, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Também é pacífica. Sempre é amável e disposta a ceder. Vou ler de novo. Disposta a ceder. Qual é a sabedoria diabólica? É aquela que nunca está disposta a ceder. É cheia de misericórdia e é fruto de boas obras. E aí está a relação da sabedoria com a fé. É fruto de boas obras. Quem é sábio, aqui nas escrituras que nós estamos lendo? Aquele que mostra através das suas obras. E o que a fé demanda? Obras. A relação é direta. Você não precisa mostrar, você não precisa dizer que tem sabedoria. O estilo de vida que você vive denuncia se você é sábio ou se você não é. Tiago é muito direto, é muito prático nisso. É simples. A vida que você e eu levamos denuncia se nós temos sabedoria ou não temos. Sabedoria do alto, ela é pura, não é contaminada. Ela é pacífica, ela não é briguenta. Ela não tenta mostrar que ela está certa o tempo inteiro, apesar de mostrar a sua opinião. Ela é amável e ela está disposta a ceder. E disso surge frutos da fé. Viver a verdadeira sabedoria. Ou melhor, não viver a verdadeira sabedoria é um obstáculo para a vida de fé. Não dá para ser cheio de fé e louco ao mesmo tempo. É impossível. Nós temos que aprender a não colocar nossa vida de fé pautada somente naquilo que a gente fala, no discurso. A gente tem que desmembrar isso também para as obras. O que eu faço mostra quem eu sou. A Bíblia fala que a mulher não precisa usar nem palavra para convencer o marido de que a sua fé em Jesus Cristo é grande. Quando a mulher é cristã e o marido não é, a Bíblia diz que ela não precisa nem falar para ele. A conduta dela vai mostrar para ele que ela tem uma fé verdadeira num Deus verdadeiro. Não precisa falar, precisa fazer. Quando a gente aprende com o apóstolo Tiago que a fé é prática e ela tem que alcançar o chão da nossa rua, tem que entrar dentro da nossa casa, a vida fica muito mais fácil. Não dá para ter uma fé saudável julgando o próximo. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, estou lendo o capítulo 4, verso 10 de Tiago.
Quem fala mal, 10 e 11. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se você julga a lei, você não é observador dela, mas sim juiz. E só há um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar o próximo? Só para dar uma relaxadinha, olha para quem está perto de você e diga, você ouviu, meu irmão? Olha para ele de novo e diga, isso serviu para mim. Ele está falando o quê? Quando eu julgo arbitrariamente o meu irmão, eu não estou fazendo outra coisa senão sendo o juiz da lei. Eu estou me colocando numa posição que não é minha, e isso atrapalha o meu estilo de vida na fé. Se eu julgo, eu me coloco na posição de juiz. Logo, o juiz não precisa de fé. Quem é observador da lei é que precisa de fé, não quem é juiz. E ele fala, quando você faz isso, quando você se coloca na posição de juiz, a sua fé é prejudicada. Quem entendeu, diga graças a Deus. Se nós não vigiarmos a maneira como falamos do outro, nós podemos incorrer em grandes riscos de prejudicar a nossa fé. Fala a verdade, por que as pessoas fazem besteira na vida? Vamos levantar questões. Pessoas fazem besteira na vida porque não têm sabedoria. Também há pessoas que fazem besteira na vida porque não têm a mesma base que você teve na casa do seu pai. Tem pessoas que fazem besteira porque são mau caráteres. E tem pessoas que fazem besteira sem saber que estão fazendo. São os nécios, aqueles que por falta da experiência fazem besteira. Quem aqui já ofendeu alguém mesmo sem querer? Depois de mim, que eu já ofendi. Você já ofendeu alguém? De repente, nem sabia que estava ofendendo. De repente, chega no teu ouvido a notícia. Fulano está magoado porque você falou aquilo. Você pensa, mas eu não falei para ofender. Naquele momento, se aquela pessoa fala mal de você, ela está julgando a lei. Ela não tem base para falar. Se nós aprendermos ao longo do tempo que as pessoas, que o próximo é exatamente como nós, passíveis de erro, a gente aprende a não falar tanto do outro. A gente aprende a maneirar no sentido de temperar com fé a nossa opinião a respeito do próximo. Uma coisa que a gente tem que aprender a fazer, e Jesus fazia isso, ele se colocava no lugar do outro. Você já se colocou no lugar de alguém? No lugar do próximo? Mas não no lugar do próximo que te ama, não no lugar do próximo que te dá presente, no lugar do próximo que te ofende. Faça esse exercício. Se coloque no lugar daquele que te ofendeu. Se coloque no lugar daquele que está irritado com você. E aprenda com Tiago. Não julgue previamente ninguém. Isso atrapalha a sua fé. Você se torna juiz. E quem é juiz não precisa de fé. Ele trabalha com elementos concretos. Ele não trabalha com fé. Quem observa a lei trabalha com fé, não quem é juiz. Quem entendeu, diga graças a Deus. O orgulho é outro obstáculo para a vida de fé. O apóstolo Tiago continua dizendo: que dizeis? Hoje e amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano. E contrataremos e ganharemos dinheiro. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? Porque o que é a vossa vida, melhor dizendo? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar de dizer o que você diz, deveria dizer: se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tiago, capítulo 4, verso 15. Havia um grupo dentro da igreja que era ligado a Tiago, que tinha essa arrogância. Não porque eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou negociar, eu vou comprar. Ele estava inserido num contexto judaico. Eu vou negociar, eu vou multiplicar meu patrimônio, eu vou fazer isso e aquilo. E ele diz, isso é arrogância. Ao invés de você falar com tanta propriedade que você vai fazer, ele diz, faça assim. Se Deus quiser, eu vou fazer isso, isso e aquilo. E se eu estiver vivo, também faço. Caso contrário, não.
A arrogância destrói o estilo de vida de fé. O apóstolo Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Gálatas capítulo 6. Ele fala assim: se for para mim gloriar em alguma coisa, não vou me gloriar nos meus diplomas, não vou me gloriar no meu dinheiro, não vou me gloriar nas minhas aplicações, nem nos meus negócios futuros, nem nos meus projetos. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo, porque foi ali que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Porque ali é concreto, ali é verdade, ali não vai mudar, mas os meus planos futuros vão mudar, ou podem mudar. Basta o quê? Basta uma pessoa entrar num helicóptero, achando que vai apresentar um programa no dia seguinte, e cai o helicóptero. Basta alguém morar próximo de uma barragem, numa cidade de Brumadinho, como aconteceu, e acontecer a desgraça que aconteceu, e todos os sonhos acabam. Ou na vida daqueles meninos que estavam num container, ou em containers que chamavam-se de quartos. Sonhos destruídos. Quantos de nós conseguem entregar com toda certeza um relatório de que amanhã estará vivo para fazer alguma coisa? Nenhum de nós. Então, de acordo com o apóstolo Tiago, vivamos a nossa vida na fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para finalizar, a omissão, ela também é um obstáculo para a vida de fé. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. O pecado não é apenas aquilo que eu faço, mas é aquilo que eu sei que deveria fazer e não faço. É quando alguém passa por mim e eu sei que eu posso ajudá-lo e eu não o ajudo, omito-me de fazer. É quando alguém está próximo de mim, eu pode ser socorrido por mim e eu não o faço. É quando eu sei que a minha omissão causa a desgraça do outro, mas eu continuo omisso. Isso é pecado diante do Senhor. Não é simplesmente fazer a coisa, ou fazer alguma coisa que é pecado. Não fazer o certo incorre em pecado também. Quem entendeu, diga graças a Deus. Esses são os problemas para o estilo de vida de fé. E eu quero pedir que você feche os seus olhos agora. Nós vamos encerrar o culto para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu vou pedir para o pessoal do som colocar aquele louvor, Não Seremos Abalados, da Nívia Soares. Nós vamos encerrar esse culto orando ao Senhor. Deus quer que você tenha uma vida de fé, como diz a própria Escritura, regalada, ampla, linda, maravilhosa. Porque a fé, ela é, além de impulsionar a gente para fazer aquilo que tem que fazer, ela nos capacita para receber o que devemos receber. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, pois todo aquele que chega até Deus tem que primeiro acreditar que Ele existe. Segundo, tem que acreditar que Ele recompensa quem busca Ele. Deus se satisfaz quando alguém chega até Ele com fé de que Ele vai resolver o seu problema. A fé deve ser um estilo de vida para mim e para você. Mas aqui Tiago não está falando da fé mirabulosa que faz com que os montes saiam diante de nós. É a fé para viver o dia. É a fé para chegar em casa com um sorriso no rosto, dar um beijo na sua esposa. É a fé que te faz levar Cristo em você quando você sai para trabalhar de manhã. Isso aqui envolve tudo isso. As relações humanas, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com Deus, no cotidiano. É no uso da língua. É sendo sábio para julgar as coisas do cotidiano. É na relação com o próximo, não julgar o próximo. É não ter orgulho de dizer eu vou fazer e acontecer antes de colocar Deus na frente. É não se omitir diante das situações da vida que exigem uma resposta minha. Quem entendeu a pregação nessa noite, diga eu entendi. Tem certeza? Eu peço em nome de Jesus. Não é por causa de você não. A minha oração é que a mensagem seja clara mesmo. Sei que tenho as minhas limitações, mas o meu desejo é que fique claro nessa noite. A vida de fé é muito mais simples do que muitos supõem. Você não precisa fazer uma faculdade para ter fé. Você não precisa ler muitos livros para ter fé. Basta viver o cotidiano como o apóstolo nos ensina. É não se omitir diante das situações. É não ter um orgulho vão. É não julgar o próximo assim à revelia. É não viver de forma louca. Ter sabedoria para discernir as coisas do dia a dia.
É não usar mal a língua, é usar bem a língua. Isso para ele é fé. Por isso que é um dos autores meus, essa fé que entra no ônibus com a gente, que vai trabalhar com a gente, dessa fé que nos leva no supermercado, que a gente leva no supermercado, é a fé que nos faz nos mover até o culto, é a fé que faz um avô pegar uma neta no colo, é essa fé do cotidiano, que ela não é mística, ela é uma atitude prática diária, que nos leva a agradar a Deus em todas as coisas. Eu gostaria de pedir para você, a todos que não têm impedimento de saúde, fica de pé, deixa eu orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Fica de pé e nós vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Deus é poderoso, quem crê nisso, diga graças a Deus. Deus é maravilhoso, Deus tem um ano extraordinário de colheitas tremendas para nós. Mas se a fé não atinge o nível mais básico de convivência humana, de convivência com a família, não vai ser uma fé que vai gerar uma grande resposta. Nós temos que entender e não desprezar o cotidiano da fé. Deus tem muito para colocar na nossa mão. Você não chegou no limite de Deus ainda, entenda isso. Deus não se mostrou no seu limite máximo para você. Deus tem muito mais para cada um de nós. E esse estilo de vida de fé tem que ser preservado. Tem que ser preservado. Preservado a qualquer custo, com violência espiritual, para não nos omitirmos, para não termos orgulho, para não julgarmos a revelia o próximo, para não vivermos em loucura e para não usarmos mal a nossa língua. Em nome de Jesus, a minha oração por você é que Deus te abençoe essa semana, esse resto de semana. Levante a sua mão direita aos céus, levante seu rosto. Você tem um Pai que mora nos céus, mas é capaz de descer aqui no chão dessa igreja para caminhar com você. Ele não é um Deus que simplesmente se exime do homem, não. É um Deus Pai, Pai nosso que está nos céus. É aquele Pai que nos ama, é um Pai que torce por nós, é um Pai que deseja o nosso sucesso, que deseja o nosso crescimento. É nele, com as motivações corretas, com as atitudes corretas, com a mentalidade correta, Ele quer um sucesso duradouro para a nossa vida. Não deixe esses obstáculos da vida de fé te destruir, não. Em nome de Jesus eu declaro, você é maior do que todos esses obstáculos. O Espírito Santo que está sobre a sua vida é mais poderoso que toda a força destes obstáculos juntos. Viva o estilo de fé na presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor e encerrar esse culto para a glória do nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entendemos que a fé também move montanhas, que a fé ela é um veículo para a salvação, que a fé opera sinais, prodígios e maravilhas. Mas hoje nós te pedimos, nos abençoe de acabar com todos os obstáculos da fé do cotidiano, da fé do dia a dia, da caminhada diária, da relação com o próximo, da relação com o Senhor, na simplicidade do uso da língua, na simplicidade dos pensamentos, na simplicidade, meu Pai, de viver a sabedoria, de não ter orgulho. Abençoe-nos em nome de Jesus, meu Pai. Enche-nos de graça nessa noite, de consciência, meu Pai, de que o Senhor opera nas ruas, opera no nosso trabalho, que o Senhor é tão poderoso que, sendo num trono de glória, mas é o mesmo Deus que colhe as nossas lágrimas do lado da nossa cama de noite quando ninguém nos vê. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos de crescer nesse conhecimento, dessa fé simples, dessa fé comum, mas não simplista, não uma fé barata, uma fé valiosa ao Senhor. Em nome de Jesus, colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos, abençoe-nos contra esses adversários. O adversário da língua mal usada, o adversário da falta de sabedoria, o adversário do julgamento alheio, o adversário do orgulho, o adversário da omissão, que atrapalham o nosso estilo de vida. Abençoe-nos, meu Pai, de viver uma fé verdadeira e autêntica. Abençoe-nos de viver uma fé simples, mas poderosa. Uma fé que faz com que o nosso vizinho diga, poxa vida, o Deus que você serve fez diferença na tua vida. Uma fé simples que faça diferença naqueles que nós comandamos durante o dia, daqueles que nos governam durante o dia, ou seja, pessoas que têm autoridade sobre nós. Abençoe essa igreja de crescer, meu Pai. Nessa fé que não precisa de arrepio, que não precisa de sentir. É uma fé que demanda consciência, de agir de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Agora eu quero orar por tua semana, pelo restante da tua semana. Eu declaro sobre a sua vida que esse final de semana será abençoado em nome de Jesus.
que a doença ficará longe da tua casa, que a sabedoria vai morar dentro da tua casa, em nome de Jesus. Declaro que para este final de semana será um tempo de avivamento, de bênção, de graça, que aquilo que você não conseguiu desenvolver durante a semana se desenrole amanhã em nome de Jesus Cristo, e que você volte do seu trabalho abençoado, feliz, cheio de esperança. Declaro a bênção sobre os teus filhos, sobre a tua família. Declaro que na tua casa não vai haver destruição, não vai haver ruição, não vai haver queda, mas vai haver edificação, vai haver milagres, vai haver bênção. Declaro que você e o seu marido vão se amar ainda mais, que os casamentos serão mais sólidos, que os filhos serão mais obedientes. Declaro que os teus encontros com Deus pela madrugada serão extraordinários, que você vai sentir Deus como nunca sentiu, que você vai experimentar Deus como você nunca experimentou, e no domingo você vai entrar já diferente nessa casa, mais cheio de Deus, mais cheio da graça, para aprender mais do Senhor, para louvar mais o Senhor. Eu declaro que os seus inimigos serão vencidos pelo poder do nome de Jesus. Sejam inimigos visíveis, invisíveis, sejam inimigos de dentro, a tristeza, o desânimo, ou qualquer outro inimigo interno, ou inimigos externos, demônios, principados, potestades, eles cairão diante de você, e o Senhor vai prevalecer sobre a sua vida em nome de Jesus. Saia desse lugar hoje, cheio de fé, cheio de esperança, cheio de amor, porque maior é aquele que está com você do que aquele que opera no mundo. E que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês hoje e sempre, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vá em paz. Eu abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz em nome de Jesus.